Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e faz-se necessário que preguemos o Evangelho segundo a palavra, certo? Hoje nós vamos falar sobre o quê? É uma coisa muito importante, sempre quando eu falo esse tipo de vídeo é muito importante, que é o quê? Sobre relacionamento, certo? Como resolver as brigas no seu relacionamento segundo a Bíblia, certo? Que é o que Deus, que Jesus Cristo deixou pra nós. Seja relacionamento conjugal entre homem e mulher, certo? Ou seja relacionamento entre irmãos. Irmãos, o que eu quero dizer? Entre pessoas, certo? E antes da gente começar esse vídeo, já quero deixar bem claro que o quê? Não é sobre mim, certo? Eu não sou ninguém, eu sou apenas uma pessoa que leva a palavra, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Criador do céu, da terra, do nosso universo, nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que veio, deu a vida por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que nós todos possamos ser salvos. Se não fosse ele, galera, nós estava todo mundo perdido na condenação eterna. Então a glória é só de Jesus Cristo de Nazaré, certo? E presta muito bem atenção, por que a gente vai falar sobre esse tema, certo? Sobre reconstruir relacionamento, certo? Sobre como lidar com brigas. Porque como a gente tá no final dos tempos, certo? O que Satanás vai mais agir agora nesse meio é o quê? Sobre relacionamento conjugal entre homem e mulher e sobre também, certo? Entre família e coisas do tipo. Por quê? Qual que foi a intenção de Deus quando ele criou o homem e a mulher? Ele pegou e falou que não é bom que o homem esteja só. Por isso eu vou dar uma ajudadora pra ele, certo? Uma ajudadora. Uma ajudadora significa o quê? Então, que normalmente o homem, nas dificuldades, ele vai ajudar a mulher, certo? E a mulher nas dificuldades vai ajudar o homem. Então, um ajudando o outro ali, eles conseguem se manter no caminho firme, que é o caminho de Jesus Cristo até a salvação, certo? Só que quando o diabo entra no meio, certo? Ele começa a deturpar, começa a quebrar os vínculos, os relacionamentos, aí acontece o quê? Acorda a história, aí muitas das vezes o lado do homem desanda, o lado da mulher também desanda, aí vão pegando, criando ligações com várias pessoas que não era pra criar, aí os demônios têm legalidade pra Satanás pegar e agir no meio, aí desanda a vida de todo mundo, do homem, da mulher e dos filhos, certo? E agora eu vou ler pra vocês que toda explicação que vocês forem ouvir tem que ser o quê? Segundo a Bíblia, certo, galera? Porque a Bíblia é Jesus Cristo, é o verbo que se encarnou e habitou entre nós, certo? Então em Mateus, capítulo 18, vou ler de versículo 15 a 35, tá escrito assim, ó. Versículo 15, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então já começa aqui, se sua mulher erra com você, ou seu marido erra com você, ou algum amigo, alguma coisa assim, erra contra você, tá escrito aqui, ó, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então você vai lá, conversa sozinho, você e sua esposa, ou seu esposo e você, vocês tentam resolver e tá tudo certo. Beleza, conseguiu resolver? Ok. Mas se não conseguiu, aí continua aqui, ó. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Então se seu marido, sua esposa, sua amiga te ouvir, beleza, ganhou. Você ganhou seu irmão, deu tudo certo. Porém, continua no versículo 16. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, se você tá no relacionamento, no casamento, certo? Ou uma briga com algum conhecido seu, aqui a própria Bíblia, ela já pega e já dá uma instrução pra gente o que a gente deve fazer, entendeu? Se vocês conversaram, resolveu, beleza. Mas se não resolveu, vocês têm que se chamarem testemunhas. O que seria testemunha ali num casamento? Você tem que chamar umas pessoas de autoridade, que seria no caso o quê? Muitas das vezes tem que ver como é que é a questão familiar. Se a questão familiar é uma questão que tende mais pra um lado que pro outro, então não adianta você pedir auxílio na questão familiar. Vocês têm que pedir auxílio o quê? No caso daí, na igreja, certo? Em quem que é ali, certo? O líder espiritual da igreja, porque ele vai te aconselhar segundo o quê? Segundo a Bíblia. Não adianta você pedir ajuda de parente que vai te aconselhar segundo o que ele acha melhor, porque não é aqui a gente tá falando que não se trata de achismo, se trata da palavra de Deus, o que é certo perante Deus, entendeu? Então a gente tem que ver o quê? Se a sua família não é muito de igreja, não é muito de Deus, vocês têm que ir num líder, certo? Espiritual.